Olá, estamos de volta. Este é o seu canal, o meu canal, o nosso canal. Canal que traz palavras de bênção ao meu, ao seu, ao nosso coração. E como é bom estar sempre aqui junto com você, que nos prestigia, que nos apoia, assistindo às nossas mensagens e também compartilhando com as pessoas para que elas também sejam abençoadas. Porque esse é o objetivo, esse é o propósito deste canal. Ele foi criado para abençoar vidas através da palavra de Deus. E eu sempre peço para que você compartilhe o link com outras pessoas, que você dê o seu like para que o canal possa continuar sendo utilizado. E hoje nós estamos chegando no final do mês de maio e como nos propomos estar levando mensagens sobre família no mês de maio, hoje, nesse fechamento do mês de maio, depois de várias mensagens falando sobre família, eu quero levar até o seu coração para que você possa ser ajudado com a sua família a resolver conflitos à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu vou estar falando nessa mensagem sobre resolvendo conflitos na família à luz da Bíblia. Não vou falar de mim, não vou falar da minha experiência, mas vou falar da experiência da palavra de Deus. E para tanto eu quero utilizar um livro da Bíblia no Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz assim, preste atenção nesse texto. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhança, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros desse corpo. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à mulher, e os dois serão uma só carne. Olhando para esse texto, nós começamos a entender que a família foi criada por Deus, mas a família é constituída de pessoas diferentes, de personalidades diferentes, mas são pecadoras. Algumas delas são espirituais, outras menos espirituais. Por isso que o ambiente da família, muitas das vezes, é um ambiente de conflito. Porque eu me casei com uma pessoa que veio de um outro lugar, de uma outra criação, de uma outra formação. E ela se casou comigo também sabendo que eu vim de outro lugar, de outra família, de outra personalidade. Então isso precisa ser trabalhado. Lembrando que toda família, em um determinado momento ou outro, vai encontrar conflitos, vai entrar em conflitos, seja ele interno ou externo. E esse conflito pode variar de intensidade e de circunstâncias. Mas uma família estruturada, uma família saudável, não quer dizer que ela não vai ter conflitos. Sempre vai ter. Mas o importante é saber como tratar.
Como cuidar desses conflitos? Como resolvê-los? E é isso que a partir de agora eu vou estar apresentando à luz da Bíblia como resolver. O primeiro princípio para uma família resolver seus conflitos é evitar discussões desnecessárias. Evite discussões tolas, inúteis, porque sempre vai acabar em briga. E como uma família, não convém ficar brigando, mas sim amar-se uns aos outros, como o texto que nós lemos. A mulher tem o seu papel na família, o homem tem o seu papel na família. E eu não acrescentei nesse texto, mas se você ler todo o capítulo 5 de Efésios, você vai ver que vai falar dos filhos também. Tá? Mas aqui eu quis focar mais no marido e na mulher como o cabeça, os dois principais da família. Então veja, há um texto na Bíblia que diz assim: e rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Aos servos do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário deve ser amável para com todos, aptos para ensinar e ser paciente. 2 Timóteo 2, versículo 23 e 24. Ou seja, a Bíblia fala para evitar discussões desnecessárias, discussões tolas. Muitas vezes entramos em discussão à toa, por coisas tão banais, só que é como uma bola de neve, vai crescendo, ou com uma areia movediça, quanto mais você se mexe, mais se envolve. O orgulho é um dos fatores que pode levar a discussões desnecessárias. Como assim o orgulho? Quem começou a falar foi ele. Aí eu vou continuar. Ou então, quem começou a falar foi ela. Eu vou continuar. Precisamos estar atentos, pois existem coisas pelas quais não vale a pena brigar. Evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve neles. Provérbio 20, versículo 3. Um segundo princípio para uma família evitar conflitos: procure responder com mansidão. Como assim? Olha o que a Bíblia sempre tem resposta. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Provérbios 15, versículo 1. Responder com mansidão é responder com brandura. Às vezes, numa discussão de família, um fala num tom de voz, o outro eleva mais ainda o tom. E o outro acha que tem que elevar mais ainda o tom. E isso só vai gerar conflitos. Então, responder com mansidão. É lógico que nem sempre é fácil. Não vou dizer para você que é fácil isso, mas precisamos evitar conflitos. Quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo do conflito. Olha só, a Bíblia sempre tendo resposta. Com muita paciência se convence o príncipe, e o falar agradável pode quebrar os ossos. Provérbios 25, 15. Ou seja, com paciência eu posso quebrar esse conflito. Uma outra coisa, um outro princípio: pense antes de falar. O homem se alegra por dar uma resposta adequada, e como é boa uma palavra na hora certa. O Senhor odeia os desígnios dos maus, mas se agrada com as palavras dos puros. O coração do justo medita o que deve responder, mas da boca dos ímpios só jorra maldades. Provérbio 15, versículo 23, 26 e 28. Pense antes de falar. Deixe sua mente participar do momento ali. Não haja com emoções. Responda com a razão, não com o coração. Quando respondemos guiado pelas emoções, na maioria das vezes teremos que nos retratar mais tarde. Mas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla os seus lábios é sensato. Provérbios 10, 19. Ou seja, responda com mansidão. Pense antes de falar. E você vai ver que muitos conflitos na sua família serão evitados.
Um quarto princípio para evitar conflitos na família: busque a paz nos relacionamentos. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Romanos 14:19. A paz é algo que exige um esforço pessoal. Exige algo como se fosse um exercício físico. Para você se exercitar, para você praticar um esporte, você tem que se exercitar sempre para estar em forma. Senão você não consegue praticar aquele esporte. Buscar paz no relacionamento exige esforço pessoal. É todos os dias, a toda palavra, a todo momento. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Romanos 12:18. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. 1 Pedro 3:11. Ou seja, quem tem que buscar a paz nos relacionamentos para evitar conflitos sou eu. Alguém tem que ter a iniciativa. Eu não posso esperar da outra parte. Não, eu vou esperar que ela proclame a paz. Não, ela não proclama paz, eu também não vou proclamar. Eu também não vou trazer paz a esse ambiente. Não. Tome iniciativa. E essa iniciativa vem com o quinto princípio. Tem uma visão espiritual do conflito. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por causa que fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. 2 Coríntios 2:10-11. Ou seja, para eu buscar a paz nos relacionamentos, eu preciso ter uma visão espiritual. O segredo para a vitória é conhecer a estratégia do inimigo. Ou seja, eu tenho que pensar como a outra parte do conflito. Eu tenho que entender que aquela outra parte está nervosa, está estressada. E se eu continuar gerando conflitos, ela também, a outra parte também vai ficar assim. Então eu preciso dividir para poder conquistar as coisas. Eu preciso ter uma visão vinda de Deus. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Ou seja, ter uma visão espiritual é entender que muitas vezes os conflitos são gerados porque Satanás, ele quer destruir a família. Ele veio para separar aquilo que Deus uniu, que é a família. Então, se você, num conflito familiar, numa discussão familiar, você tem uma visão vinda de Deus, tem uma sensibilidade espiritual, e como que você vai fazer isso? Tendo uma vida de leitura da Bíblia, tendo uma vida de oração, você vai conseguir fazer isso. E aí você vai para o sexto princípio para evitar conflito. Você vai falar a verdade em amor. Olha que interessante. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4:15-25. Fale a verdade, mas fale com amor, não com ignorância, não com discussão. Muitas vezes usamos a verdade como uma arma. A verdade tem que ser dita em amor. Falar a verdade com raiva é uma forma de retaliação pessoal. Olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Ou seja, fale a verdade sim, no momento ali que está tendo aquela conversa acalorada, aquela conversa um pouco mais
ríspida, que isso pode acontecer. Mas quando você fala a verdade com amor, a coisa muda. Você só vai fazer isso aplicando o 7º princípio, que é ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, versículos 16, 25 e 26. Quando a verdade é dita em amor, mas não é dirigida pelo Espírito Santo, poderá ser dita no momento impróprio. Então veja, fale a verdade em amor, mas que essa verdade dita em amor seja dirigida pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem deve dirigir nossas palavras. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, podemos ter a certeza do sucesso, do resultado, mesmo que isso não pareça. Se formos dirigidos pela carne, isso determinará uma geração de maior conflito. Pois olha só, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Ou seja, fale a verdade em amor, mas deixe a sua vida ser dirigida pelo Espírito Santo. E por último, o 8º princípio, fechando esses princípios para evitar conflitos na família. Decida perdoar sempre. Vou repetir esse princípio, porque ele é fundamental. Decida perdoar sempre. Pelo contrário, sedes bondosos e tendes compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32. O perdão, ele independe do sentimento. Sabia disso? Sabe por quê? Porque ele é um ato de obediência a Deus. Ele é fruto de uma decisão minha e sua, mas a partir de uma obediência a Deus. A decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem àquele que nos ofendeu. Quem perdoa não sofre com ressentimento. Ressentimento significa ressentir o mal. Sempre que lembramos do que aconteceu, sentimos novamente a ofensa. Então, perceba, existe uma diferença entre perdoar e esquecer. Quando eu esqueço, eu guardo ressentimento. Ou seja, sempre que eu lembrar, eu vou fazer novamente aquilo. Perdoar é aniquilar aquela situação. É como se você pegasse um celular ou um computador e formatasse ele. Você zera tudo que tem na memória do celular ou do computador. Você deixa tudo limpinho. Isso é perdão. O ressentimento não resolvido se transforma em rancor. A Bíblia vai dizer isso. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbes e muitos desejam ser contaminados por meio dela. Hebreus 12:15. Ou seja, não deixe raiz de amargura perdurar no seu coração. Decida perdoar sempre. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele vai falar isso num capítulo todinho, que na Bíblia é chamado capítulo do amor, capítulo 13. O versículo 4 e 5 diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece e o mais importante que eu acabei de falar, não guarda ressentimentos do mal. Ou seja, decida perdoar sempre.
Tiago vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e discórdia que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreia nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada consegui, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazei guerra, não tende porque não pedis. Tiago 4, de 1 a 2. Então, decida perdoar sempre. Peça a Deus sabedoria. Então, se você quer uma família saudável, como eu falei em outras mensagens neste mês, que você pode revê-las lá no meu canal do YouTube. Todas as mensagens do mês de maio falam sobre família. E você quer ter uma família saudável, uma família que, mesmo que tenha conflitos, mas vai saber trabalhar esses conflitos de que forma? Evitando discussões desnecessárias, procurando responder com mansidão quando acontecer um conflito, pensar antes de falar, buscar a paz nos relacionamentos, ter uma visão espiritual do conflito, falar a verdade em amor, ser dirigido pelo Espírito Santo e decidir perdoar sempre. Eu não tenho dúvida, se você usar na sua família, no momento de conflito, usar estes princípios bíblicos, você vai ter uma família saudável. E mais, você vai dar exemplo para os seus filhos. Você vai dar exemplo para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Porque eles vão olhar para você e para a sua família e vai falar assim: eu quero ser igual àquela família ali do lado, que mora à minha direita, que mora à minha esquerda, que mora em frente, que mora nos fundos. Eles vão olhar para você e você vai ser exemplo. Percebe como uma família saudável faz toda a diferença? E nós estamos vivendo num mundo tão caótico, um mundo tão em guerra, que não compensa também dentro da família um lugar de paz, de alegria, gerar conflitos. Eu espero que essas mensagens que eu trouxe ao seu coração no mês de maio tenha lhe ajudado. Tenha ajudado a você rever algumas coisas dentro da sua família. Porque esse foi o nosso propósito, esse foi o nosso objetivo com essas mensagens na família no mês de maio. E mais uma vez, muito obrigado por estar comigo neste canal. E conto com você. E espero que você conte comigo também. Aquilo que você precisar, que você desejar ouvir, que você querer compartilhar como família, para que eu possa te ajudar biblicamente, é só entrar em contato comigo neste canal. E eu vou ter o prazer de orar com você, de ler a Bíblia com você e te ajudar. Que Deus abençoe a sua vida. Porque agora é a nossa família no altar, na presença de Deus. Eu quero que você adore com toda a sua força, profetizando essa bênção na tua família. Isso aqui é um milagre. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Peça pra Ele: faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. É a presença de Deus
dia.